A gente segue falando de eleições, fazendo aquela pergunta que não quer calar. E agora, Pablo Marçal, o candidato à prefeitura de São Paulo, que ficou conhecido por sua postura agressiva durante os debates, se envolveu em um dos maiores escândalos das eleições de 2024. A divulgação de um laudo médico falso contra o adversário Guilherme Boulos. Esse documento continha informações falsas que foram rapidamente desmentidas, levando o caso à Polícia Civil e à Justiça Eleitoral. Para a gente entender melhor as implicações jurídicas desse caso, a gente conversa agora com o advogado criminalista e doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda. Olá, Acácio. Tudo bem, Cazé? Prazer estar com você. O prazer é todo nosso, Acácio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos lá. Quais são as possíveis implicações legais da divulgação de um documento médico falso, ainda mais contra um adversário em período eleitoral? Cazé, a gente tem que olhar essas implicações sob algumas perspectivas. Primeiro, sob o ponto de vista criminal, minimamente foram cometidos 4 crimes ali. Primeiro, a legislação eleitoral prevê o que nós chamamos de denunciação caluniosa eleitoral. Quando um candidato, no período eleitoral, faz denúncias caluniosas em relação aos seus adversários para se beneficiar eleitoralmente disso. Há uma segunda perspectiva, que é a falsificação de documento público. Já está comprovado que aquele é um documento falsificado e ele publicou nas suas redes esses documentos. E em terceiro e quarto lugar, há a calúnia, a difamação e a injúria. São 3 crimes, mas que estão no mesmo capítulo do Código Penal, porque há uma ofensa à honra do adversário atingido e, consequentemente, a honra que a sociedade tem dele e a honra que ele tem de si próprio. Então, criminalmente, são estas as possibilidades. Certo. Esses nomes são muito bonitos, mas são difíceis de entender para o leigo, para a pessoa que não tem o conhecimento legal. Qual é a diferença entre difamação, injúria e calúnia? Vamos lá. A calúnia é quando você atribui falsamente a prática de um crime a alguém. Eu sei que aquela pessoa não comete aquele crime, mas eu digo para todos que ela cometeu. A injúria é atribuir uma circunstância falsa àquela pessoa. Sabendo ou não sabendo, tendo certeza ou não tendo certeza, eu atribuo àquela pessoa como forma de maculá-la perante a sociedade. E a injúria é a honra que todos nós temos em relação a nós mesmos. Quando nós acordamos de manhã e olhamos para o espelho, a gente tem um conceito de nós mesmos. E alguém, quando deturpa a nossa imagem, pode ofender esse conceito próprio que a gente tem. Essa é a injúria e são estes 3 dos crimes praticados naquela publicação. Entendi. A injúria é tipo, tá batendo na sua autoestima, mexer com a sua autoestima, com a sua percepção de si mesmo. De si mesmo. Essa tentativa de usar desinformação para impactar o resultado de uma eleição pode deixar o Pablo Marçal inelegível? Pode. A legislação eleitoral prevê algumas formas de impugnação da candidatura quando essas condutas, essas falhas acontecem no decorrer do processo eleitoral e, terminado o processo eleitoral, caso aquele candidato não tenha vencido ou já tenha sido eliminado, como é o caso do Pablo Marçal, isso pode ocasionar uma inelegibilidade se ele for condenado. Então vão apurar essa circunstância, se comprovado que ele abusou dessa circunstância como forma de obter um benefício eleitoral, ele pode sim ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. É o prazo previsto pela nossa legislação. Certo. Quanto tempo mais ou menos deve levar um processo como esse? É difícil. 8 anos. Não. Quase isso. É difícil no Brasil a gente estimar a duração de um processo, porque varia muito de tribunal para tribunal. A gente sabe que casos notórios acabam ganhando um pouco mais de velocidade, mas o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo costuma ser um pouco mais célere. E passa a eleição, o Tribunal Eleitoral tem um pouco menos de demanda. Então eles acabam julgando isso de forma mais rápida. Eu imagino que entre 6 meses e 1 ano. Certo. Além dessas acusações todas, Pablo Marçal pode ser acusado também de falsificação do documento, não é simplesmente a divulgação, mas de ter produzido aquele documento falso. Sim. Fugindo de tudo que nós tratamos até agora, a gente precisa olhar para a conduta, para o fato. Ele pegou um documento sabidamente falso
e publicou na sua rede. O Código Penal prevê alguns crimes relacionados a essa falsificação de documento e o atestado médico, o laudo médico, ele é, a rigor, um documento público porque ele exerce algumas funções, ele tem um papel no dia a dia dessa burocracia médica. Então, é considerado como um documento público. Então, ele pegou este documento que ele tinha ciência que era falsificado e publicou na sua rede, que é acessada por milhões de pessoas. Então, obviamente, também há o cometimento dessa conduta. Há uma discussão, e eu acho que a defesa do Pablo Marçal levará isso em conta, dizendo, olha, não é ele quem publicou, ele tem administradores da sua rede e a responsabilidade penal se dá em relação a quem publicou efetivamente. Essa discussão vai acontecer, mas como ele é o grande beneficiário e ele próprio durante várias vezes disse que tinha o controle sobre a sua rede, inclusive se autodeclara um influencer digital, eu acho que essa tese não vai colar em relação a ele e ele terá que responder em relação à falsificação documental. Você tocou num ponto muito importante que é o uso da rede, os milhões de seguidores. Vamos lá. Além da falsificação do laudo, a campanha de Marçal foi marcada por ataques pessoais e a disseminação de fake news nas redes sociais. A justiça chegou até mesmo a determinar o bloqueio temporário da rede dele, imposição de multa na tentativa de, vamos dizer, de conter os danos causados por essa mentira divulgada nas redes. Mas 2 horas depois do bloqueio, ele já foi lá e abriu uma outra conta, pô. Aí a pergunta é, a criação de novos perfis após o bloqueio judicial de contas em redes sociais é uma atitude legal ou pode ser considerada descumprimento da decisão judicial? Essa não é uma discussão só que envolve o Marçal, envolve tudo que a gente tem acompanhado recentemente em relação ao X, ao Twitter no Brasil. Por quê? A gente não tem no Brasil nenhum direito absoluto. Os nossos direitos terminam quando começam os direitos do próximo. E a liberdade de expressão, como todos os outros direitos, ela não é absoluta. Eu tenho a liberdade de expressão, você tem, mas a partir do momento que a gente abusa dessa liberdade, a gente reiteradamente faz uso dessa liberdade para atacar as pessoas e mesmo sofrendo sanções, a gente não interrompe esse abuso, isso pode reverberar, isso pode ocasionar a derrubada das redes. Então, olhando para o caso do Marçal e para o caso do X, eles abusavam desse direito, a justiça os condenou e alertou o seguinte, olha, se você continuar usando a sua ferramenta digital como um instrumento para a prática dos crimes, a gente vai derrubar essa ferramenta. E mesmo assim eles derrubaram. Então, obviamente, essa decisão do TRE, como a decisão do Supremo, ela é respaldada pela Constituição e é óbvio, se você cria um subterfúgio, se você tem uma estratégia, 5 minutos depois, você tem uma outra rede com o nome de outra pessoa, mas usada por você, é óbvio que você está desrespeitando aquela decisão judicial. Então, obviamente, essa segunda rede deveria ter sido derrubada também. É que aí, como a dinâmica eleitoral é mais rápida, há uma dificuldade em se provar isso. O TRE acabou batendo um pouco de cabeça em relação a isso e ele conseguiu manter essa rede que depois foi derrubada até o final da eleição. Essa rede secundária, né? Sim, essa conta secundária da rede, exatamente. Né? Certo, perfeito. Doutora Cássia, muito obrigado pelas suas explicações aqui. Contribuiu bastante para a percepção sobre o futuro de Pablo Marçal.